Boa noite, eu sou a Bianca Damascena, sou professora da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, faço parte da CST PSOL e também da Combate. Hoje a nossa live vai falar sobre a flexibilização da quarentena, que está sendo implementada pelos governadores, prefeitos e também pelo próprio Bolsonaro. No Brasil, a gente tem visto que a curva de contágio, de contaminação, está em ascensão, está crescendo. É um dos países com maior número de contágio e de casos já testados. E na contramão do que se acontece em outros países, a gente está vendo o pouco do isolamento que tinha conseguido voltando, né? Shopping abrindo, enfim. Até mesmo as escolas já têm uma pressão por parte dos próprios empresários para poder voltar, né? No caso, é como se os pais e mães, como não têm onde deixar as crianças, a gente precisa abrir as escolas para eles poderem voltar a trabalhar. E esse é um grande problema, porque a escola é um grande foco de contágio. Saiu uma pesquisa do Eu País esses dias, dizendo que 20 crianças numa sala de aula gerariam um contágio de 808 pessoas. Só que no Brasil não são só 20 crianças em sala de aula, são 40, 45, né? A gente vê aí, então, que a gente está sendo ameaçado, praticamente, né? No Rio Grande do Sul, a quarentena para a educação, ela não existiu de fato. As aulas, elas não estão acontecendo, mas as diretoras e funcionárias estão sendo obrigadas a ir nas escolas pelo menos uma vez por semana para atender a comunidade. E o resultado já está aparecendo, já tem uma de diretoras e, enfim, funcionários com Covid-19 pipocando. Então, aí a gente fica com questionamento, essa quarentena existiu de verdade no Brasil? Eu estou falando aqui do aspecto da educação, mas a gente pode perceber que do aspecto de outras categorias é praticamente a mesma coisa. E é para isso, então, essa live hoje, a gente está aí com o Babá, que é vereador no Rio de Janeiro, né, um dos estados que são o epicentro da Covid-19 no Brasil. A gente está com o Diego Vitello, que é metroviário em São Paulo, que é o outro estado também, epicentro no Brasil, e é metroviário, né, trabalha num setor essencial e que está funcionando praticamente normalmente, lotado, enfim, com certeza isso tem uma consequência muito grande, a gente tem muito para ouvir aí do companheiro. E o Bruno da Rosa, que é gari, né, no Rio de Janeiro, também mais uma profissão essencial que está aí sofrendo bastante com crivela, não tem EPIs, etc., né? Então, assim, gente, a gente está tendo essa transmissão pela página da CST PSOL no Facebook e também pela página da Combate. Mas para a gente conseguir acompanhar os comentários, as perguntas de vocês, eu vou pedir que vocês coloquem só na página da CST, tá bem? E daí a gente tem como controlar e ver tudo que todo mundo está falando e ter um diálogo, né? Então é isso, a gente vai começar então com o Babá. Bem, boa noite, companheiros e companheiras, nós estamos aqui acompanhados desses lutadores aqui da CST, para nós debatermos temas tão importantes e de respeito, inicialmente, à vida das pessoas, que eu acho que é um fundamental tema, e que no Brasil hoje, especificamente agora à tarde, já saiu o resultado de 1 milhão de infectados no Brasil, com cerca de 48 mil mortos. E isso aí, logo, logo, infelizmente, vai atingir a meta dos 50 mil mortos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já são 46 mil infectados, tá certo? Só na capital, e 5.500 mortes. Né? Então, essa é a situação que a gente vê e essa política que a gente tem aí, genocida, do Bolsonaro, que iniciou esse debate lá atrás, vocês se lembram, como se fosse uma gripezinha, né? E está aí o resultado dela. Porque isso significa também, da gripezinha você não tem necessidade de investimento do governo federal na saúde, né? E que isso também cria um clima na população para dizer que não é necessário
você ficar em quarentena, e que eles fizeram, inclusive, uma mobilização muito grande dos bolsonaristas para poder incentivar as pessoas a saírem de casa, né? Foi uma grande parte das mobilizações que eles fizeram. E isso, na verdade, infelizmente, o que acontece é que essa situação da falta de investimento na saúde, né, ela já vem de antes, né, pela falta global do investimento na saúde. E agora, na época do coronavírus, falta de EPIs, que não é só para a saúde, mas para outras categorias que necessitam, como os companheiros garis e outros mais, né, em seus trabalhos, e que isso, no caso da saúde, houve a morte de uma série de profissionais que estavam ali atuando na linha de frente, inclusive uma primeira mobilização que teve foi de um grupo de enfermeiras que foram à frente de hospital ou em Brasília quando foram reprimidas por um dos bolsonaristas famosos, porque o desses que reprimiu as enfermeiras lá em Brasília é o mesmo que soltou fogos contra o STF. Né? E toda uma política reacionária colocada nessa situação. Nós queremos discutir essa situação por quê? Porque qual na verdade, a situação que nós vivemos no país? Um país onde você tem um auxílio emergencial, bonito o nome, né? Para estados e municípios, né? Onde você vê, na verdade, enquanto os municípios e estados poderiam receber 80 bilhões, parece nome bonito, né? Mas, na verdade, os bancos receberam um auxílio do governo de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso sem contar que neste ano agora, de 2020, já está destinado no orçamento para juros e amortização 1 trilhão 603 bilhões de reais. Né? Enquanto o governo diz que não tem dinheiro para dar um aumento maior, né, para a população que está recebendo esses 600 reais, que, na verdade, o governo Bolsonaro queria dar só 200, não lembram? Aí foi para o Congresso, ainda chegou a 600, e que isso é totalmente insuficiente, porque tem trabalhadores que não tiveram condições de ficar em quarentena porque a fome dói e muitos tiveram que sair, né? Mesmo com a situação que vinham atravessando. Então, a situação, companheiros, ela é muito grave. Nós queremos colocar esse debate aqui porque nós aqui na Câmara dos Vereadores, né, ainda fizemos algumas alternativas que nós tomamos, que vocês podem procurar no Facebook, mas 2 delas que nós consideramos importantes foi um projeto que eu apresentei e que a bancada do PSOL incorporou, que era para suspender o pagamento de juros e amortização aos bancos, né? E pegar esse dinheiro para poder investir na saúde, né? Para salvar vidas. Mas a política do Bolsonaro, nacionalmente e aqui no estado, do Crivella, o líder do Crivella disse na Câmara que isso aí era dar calote, né? Ou seja, aquele velho discurso. Porque quem dá calote são os bancos, as grandes empresas, né, que dão calote na vida pública, no governo, e o projeto não foi aprovado. Mas teve outro projeto importante, que foi o companheiro Tarcísio que apresentou, da renda mínima, que era para, pelo menos, a prefeitura compensar e chegar a um salário mínimo, né, além dos 600, para compensar, para que vocês terem uma ideia, a prefeitura paga R$100, né, para as famílias. E isso aí, na verdade, foi aprovado, o Crivella vetou, o veto dele foi derrotado e, mesmo assim, ele não implementou. Então, essa situação mostra claramente para nós qual a saída que nós temos. E não há outra saída para a classe trabalhadora que não seja a luta. Porque vocês lembram-se do 936, que permitia a redução do salário em até 100% e que supostamente o governo iria compensar
essa perda salarial, e além de não compensar, o que aconteceu foi a ampliação do desemprego, ampliação da miséria. Aqui no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, os companheiros que fazem um trabalho lá na Maré colocam, tem pelo menos 30 mil pessoas passando fome. E os companheiros fizeram uma campanha para arrecadar cestas básicas, mas que não atinge nem 10% daquela população. Então, e o quanto isso, o Crivella inaugurando os quadras de esportes, e pracinhas, para vocês verem qual é a realidade colocada. Por isso, companheiros, a saída que nós temos é a luta, não tem outra alternativa. E aí começou com os companheiros da saúde, que começaram a fazer a luta por EPIs na frente de hospitais, aqui no Rio teve. Depois teve aquela mobilização em Brasília, que foi perseguida pelos bolsonaristas, lá daquelas enfermeiras. E esse processo, o outro dado importante, é a luta das torcidas, que foi quando a torcida do Corinthians impediu uma mobilização dos bolsonaristas em São Paulo. E aquela luta, ela, na verdade, incentivou a classe trabalhadora no Brasil inteiro a seguir o exemplo dos trabalhadores dos Estados Unidos, porque vidas negras importam. Ela, no Brasil, se refere muito grande a isso aí. E no Rio de Janeiro isso é muito claro, porque as incursões nas favelas, elas, em geral, matam jovens, negros, crianças, não é certo? Que isso é muito grave. E por força das lutas que aconteceram, como foi a marcha em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, o STF tomou uma definição de que, enquanto houvesse período do coronavírus, seria proibido as incursões nas favelas. E mesmo assim, eles não respeitam a lei, a votação do STF, não é certo? E continuaram fazendo incursões, E essa situação, companheiros, mostra claramente a necessidade que nós temos, que já foi concluindo, para mostrar que a situação nossa é a luta. Por isso nós achamos que há um equívoco da CUT, da CTB, dos partidos de oposição, ao votarem a 936, que, infelizmente, uma parcela do pessoal votou favorável para reduzir salários. A nossa saída não é mirar no processo eleitoral. A nossa medida clara é para colocar para fora o Bolsonaro e o Mourão. Isso é a luta que nós temos que travar, para poder impedir que, na verdade, os banqueiros levem o dinheiro e a população morra. Essa situação, que é a suspensão do pagamento dos juros abusivos aos banqueiros, como vem sendo feito no Brasil há anos, e agora mais do que nunca é necessário, mas só a luta que vai resolver. Agora, a última luta, eu finalizo aqui para colocar, muito importante, foram das merendeiras aqui no Rio de Janeiro, que aí nosso gabinete se orgulha de ter, na verdade, com a companheira Bárbara Cinedino, participado dessa luta muito importante, tá certo? Elas estavam com salário atrasado em 2 meses e meio, enquanto o Crivella inaugurava praças, tá certo? E foi necessário elas fazerem mobilizações, e a última foi em frente à prefeitura, onde obrigou a prefeitura a reunir com uma comissão, a secretária de Educação, receber o salário de abril, e a semana que vem a promessa é que recebam o salário de maio, porque se não receber, elas vão continuar na luta. Por isso que nós nos orgulhamos como mandato de estar acompanhando a luta dessas companheiras, de participar com companheiros do nosso gabinete, junto com as companheiras, porque não tem alternativa para a classe trabalhadora que não seja o enfrentamento desde os governos estaduais, prefeituras, coniventes com Bolsonaro, para poder nós termos as nossas conquistas. E a mais importante dela, finalizo aqui, para colocar nesse momento, é suspender o pagamento aos banqueiros, mas colocar para fora Bolsonaro e Mourão. E aqui no Rio esperamos que o Witzel, que mandava mirar na cabecinha dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, dizer que jogaria um míssil sobre a Cidade de Deus, agora está respondendo o processo por corrupção, e esperamos que a Assembleia Legislativa, na verdade, que ele está sofrendo o processo de impeachment, casse o seu mandato.
Essa é a luta que nós temos que travar, e por isso mesmo, companheiros, não temos outra alternativa que não seja essa, que é o enfrentamento e é a luta. Muito obrigado. Obrigada, Babá. Então, seguindo aqui com o nosso debate, eu vou chamar agora o Diego Vitelo, nosso camarada metroviário de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, boa noite aí ao Babá, Bianca, Bruno, meus companheiros. Queria começar prestando aqui uma solidariedade, né, que anteontem, na quarta-feira, faleceu um companheiro que é diretor do nosso sindicato, era diretor dos nossos sindicatos metroviários, o companheiro Armandinho, que também era militante da CTB, trabalhador da manutenção do metrô, que foi o primeiro caso de funcionário da ativa no metrô a falecer pelo Covid-19, né? Se somando aí a essas estatísticas desastrosas que a gente tem no país, e também a companheira Rosana, que era funcionária do nosso sindicato, sempre muito dedicada nas lutas da categoria também, e também faleceu há mais ou menos uma semana pela Covid-19. Bom, falando um pouco da situação de São Paulo, né, que hoje nós chegamos, né, a 12 mil mortes só no estado de São Paulo. Isso é mais ou menos aí um quarto do número de mortes em nível nacional. E hoje nós estamos em média, na última semana, batendo diariamente 300 mortes, cerca de 300 mortes no estado de São Paulo. E no início desse mês, vinculados ao processo nacional, né, que já havia, houve o que o governo do Dória chamou de flexibilização inteligente, que na prática era a reabertura, né, paulatina de vários setores da economia que ainda se encontravam fechados, sobretudo do setor do comércio. E desde a flexibilização inteligente que o Dória fala, os números só aumentaram, né? É bom que se diga que o estado de São Paulo, assim como o país todo, não teve uma estabilização da curva do número de contaminações e mortes, e a curva é ascendente, mesmo em meio a maiores flexibilizações do que já haviam, né? O Dória deu uma entrevista em maio, que ele dizia que 74% da economia de São Paulo seguiu funcionando o tempo todo. Eu acho que isso serve para a gente fazer uma reflexão de que quarentena de verdade nunca houve, né? E o que já era muito ruim, eles conseguiram piorar ainda mais com essa chamada flexibilização inteligente, que na verdade não passa da ampliação do genocídio dos trabalhadores aqui do estado de São Paulo. E nós no metrô a gente via que, assim, né, tem algo muito errado acontecendo, porque no horário de pico nunca não teve cheio o metrô. O metrô, ele seguiu em março, em abril, em maio e em junho. Em maio e junho cresceu ainda mais, nos horários de pico, lotado, contra todas as recomendações das autoridades de saúde, né? Contra todas as recomendações dos especialistas em saúde. Isso a gente vê no transporte público de todo o país, né? Por isso que é muito grave a situação, né? Hoje, as pesquisas indicam que o transporte público só perde para os hospitais, né, como vetor de propagação do vírus, né? Então é algo muito sério que nós estamos falando. Transporte público lotado desde o início, e que explicam esses números. Esses números têm responsáveis. Tanto o discurso negacionista do Bolsonaro e genocida, como também a política concreta do Dória aqui no estado de São Paulo. E de todos os governadores, obviamente.
E lá em março, na metade de março, a gente fez uma discussão na categoria metroviária, que era preciso um plano de emergência no metrô. O metrô não poderia funcionar do jeito que vinha funcionando, senão ia ser um vetor de muita contaminação. E nós apresentamos um plano de emergência bem estruturado, com várias páginas, para o governo do estado e para a direção do metrô. Um plano de emergência que foi debatido com a categoria, que votou por consulta online nele, e também debatido na diretoria do nosso sindicato. E, infelizmente, o plano não foi atendido, né? Que, assim, resumidamente, ele consistia em que o metrô e os transportes públicos da cidade de São Paulo funcionassem somente para atender os trabalhadores dos serviços essenciais da cidade. Ou seja, os trabalhadores dos hospitais, os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores vinculados à área de alimentação e também a produção de alimentos e produtos de higiene, né? E para combater o coronavírus. Assim como trabalhadores também vinculados à produção e venda de remédios. Então, um plano bem estruturado que foi negado pelo governo. E o resultado nós estamos vendo hoje, que está em curso, né? Inclusive, na época, nós da CST e do Combate defendemos, junto com uma parcela da categoria e da diretoria do sindicato, que era necessário uma greve pelo plano de emergência. Essa proposta teve quase 40% de aprovação numa consulta à categoria. Mas, de lá para cá, obviamente que a coisa piorou muito, né? E os casos vão aumentando a cada dia. De fato, não há controle, tanto no estado de São Paulo como no país. E, bom, agora, para piorar a situação, o Dória ainda anuncia, né, o aprofundamento dessa flexibilização inteligente, que, na verdade, assim, é uma piada de mau gosto chamar de inteligente uma medida que vai levar milhares de pessoas à morte. É um absurdo, na verdade, chamar de inteligente isso. É um atentado contra milhares de vidas. O Dória ainda fala de impor a volta das escolas, que, como a Bianca falou no início, tocou bem no tema, nós sabemos o que pode significar a explosão do número de casos em São Paulo e no Brasil. Por isso, a luta aí dos educadores e das educadoras é tão importante, né? Porque, obviamente, que voltando às escolas, são as famílias inteiras que vão ser contaminadas, né, pelo vírus. E, bom, o que nós temos visto é que desde o início, e agora ainda mais, a pressão dos empresários, né, que, diga-se de passagem, não estão pegando o transporte público, não estão atendendo milhões de pessoas por dia que nem nós no metrô de São Paulo. Estão dentro da sua casa, cuidando dos seus negócios pela internet, por telefone, lucrando milhões com a reabertura. Estão lucrando milhões em cima da morte de milhares de trabalhadores. Isso que estão fazendo os empresários hoje aqui no estado de São Paulo. E o governo do estado, o governo João Dória, está cedendo à pressão deles cada vez mais, né? E mostrando mais uma vez que o lucro de meia dúzia de empresários está acima da vida de milhares e milhares de pessoas aqui no estado. 1 minuto. Beleza. Então, nós achamos que é preciso lutar por uma quarentena de verdade, né? E isso é muito importante, que garanta salários, que garanta os direitos dos trabalhadores, que garanta a renda mínima, como colocou o Babá, aí vinculando também a suspensão do pagamento da dívida, que se enfrente com o autoritarismo do governo Bolsonaro, que é um genocida autoritário e está com um governo enlamaçado de corrupção, que o Queiroz foi preso essa semana, é bom que se diga, que é outro bandido, e vai chegar no filho dele, isso que nós temos que lutar na rua e nele mesmo. E nesse sentido da luta pela quarentena, para ir finalizando, e por salários dignos, né, e pela estabilidade no emprego, etc., etc., nós temos bons exemplos, né, nas últimas semanas.
os atos organizados, né, no domingo, dia 7, depois domingo, dia 14, aqui em São Paulo, foram muito importantes. Deram um recado para o governo Bolsonaro e para os bolsonaristas que estavam nas ruas. Né? O ato organizado pelas torcidas organizadas centralmente, mas que nós, do combate da CST, apoiamos desde a primeira hora. Né? Que é importante, retomando a mobilização de rua, porque é uma necessidade isso. Né? Nós não podemos esperar nada desses governos a não ser mais mortes e genocídio. Nós precisamos lutar, respeitando o distanciamento social, mas lutar. E as ruas, com certeza, são um lugar fundamental, na nossa opinião. E também aí os exemplos que se espalham pelo país, dos trabalhadores da saúde, os atos das merendeiras aí nas últimas 2 semanas, que a gente acompanhou aqui também de São Paulo, né, que o Babá citou bem, que nós ficamos muito impactados, muito importante esse exemplo. Inclusive eu conversei com os companheiros no metrô, esse exemplo das merendeiras que garantiram pagamento de salário, foram, lutaram, protestaram. Acho que é um exemplo que a gente tem que socializar em todo o país e que aponta um rumo para o próximo período, né? E por fim, vale mais uma vez dizer, né, que as centrais sindicais que dirigem a ampla maioria dos sindicatos no país, a CUT, a Força Sindical, a CTB, poderiam estar cumprindo outro papel nesse momento, de garantir, de lutar pela garantia da estabilidade no emprego, de lutar pela garantia dos salários, por nenhuma redução de direitos, pela renda mínima, e não estão fazendo isso. Se negaram, inclusive, a apoiar efetivamente os atos de domingo, que se enfrentavam com o Bolsonaro, um governo de extrema-direita. Então, o papel das centrais sindicais não tem sido cumprido. Mesmo assim, as mobilizações seguem e vão seguir. Mas é vergonhoso que numa das maiores catástrofes da história da classe trabalhadora do país, as centrais estejam só escrevendo notas, não estejam mobilizando, não estejam pela base mobilizando, não estejam enfrentando o governo nas ruas. Então, isso é muito importante colocar, né? O papel das centrais que não está sendo cumprido. E, bom, fica aqui a nossa primeira participação aí. É necessário seguir a luta pela quarentena, sem dúvida alguma. Essa é a luta que envolve aí milhares e talvez até milhões de vidas dos trabalhadores nos próximos meses aqui no país. É isso. Obrigada, Diego. Então, seguindo aqui o nosso debate, vou convidar, então, o Bruno da Rosa, nosso companheiro Gari, no Rio de Janeiro. Primeiro, boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Babá. Boa noite, Diego. Boa noite, Bianca. Eu acho que esse debate está sendo muito importante e que os companheiros colocam um marco que é fundamental. Quero me apresentar. Sou Bruno da Rosa, sou gari há 15 anos, sou trabalhador da Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que tem aproximadamente 15 mil garis e cerca de 21 mil trabalhadores. Importante colocar esse debate sobre a situação mais geral e mais profunda da categoria, porque em meio a uma pandemia, e isso é importante dialogar, a gente já tinha problemas anterior à pandemia. A situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Conlurb era muito precária. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha gerências sem banheiros femininos. A gente tinha gerências sem estufas, inclusive gerências sem água potável. É um absurdo, é desumano o que a prefeitura e a direção da Conlurb vem fazendo com os trabalhadores. Com a pandemia, a situação da categoria se aprofunda. Por quê? Começa a faltar álcool em gel, não existe álcool em gel, não tem luva, não tem equipamento, inclusive a máscara, que nesse sentido é tão fundamental para uma categoria que faz um serviço essencial. E a primeira luta da categoria foi a luta por água potável e sabão. Porque em meio a uma pandemia, vocês, para terem uma ideia, os trabalhadores trabalhando, seguindo normal, suas atividades, não ter água em gel, não ter água e nem sabão. Nesse sentido, a gente deu uma batalha, foi uma luta para garantir
álcool em gel, sabão e água no início da pandemia, no momento que o número de casos vinha aumentando, e tinha uma preocupação geral na categoria, porque tinha muito medo e desinformação nesse sentido. E nesse momento, a gente começa a organizar o conjunto dos trabalhadores, porque, de fato, a Conlub não tinha uma política de garantir a vida e de garantir a saúde dos trabalhadores. Porque, para vocês terem uma ideia, no início da pandemia, existiam trabalhadores do grupo de risco que seguiam exercendo sua atividade, que inclusive adoeceram e morreram, alguns. A gente tem em torno de cerca de 15 trabalhadores que perderam a vida, que não são números, mas perderam a vida por uma irresponsabilidade da direção da Conlub e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E, em meio à pandemia, começam a surgir movimentações na categoria. Os trabalhadores começam a fazer vídeo para denunciar suas condições de trabalho. Foi assim na gerência de Madureira, foi assim na gerência da Tijuca, e o exemplo mais emblemático foi a gerência do Norte Shopping, na qual eu faço parte, porque os trabalhadores começaram a discutir porque estavam preocupados com a vida. Primeiro, a nossa vida, a nossa condição de trabalho e a vida dos nossos familiares. Nesse sentido, a gente reuniu a gerência, discutimos, debatemos e votamos um plano. O que a gerência deveria funcionar no momento da pandemia e quais medidas deveriam ser feitas pela direção da Conlub para garantir a saúde e a vida dos trabalhadores. E foi votado um plano que era a exigência desde o álcool em gel, desde a luva, desde o sabonete líquido, desde as condições de trabalho, das máscaras e a redução de todos os serviços. Deveria funcionar somente o que é essencial. A partir disso, protocolamos isso na direção da Conlub, protocolamos isso na gerência e começamos uma batalha. Essa batalha, junto com a indignação da categoria, porque existia muita indignação e a Conlub sabia disso, que podia estourar a qualquer momento, nos deu uma vitória ainda que parcial, que foi a redução em 50% na escala, no caso dia sim, dia não, para os trabalhadores da varredura. Foi pontual e a gente seguiu batalhando para garantir a saúde e a vida. Para que vocês tenham uma ideia, o uniforme que a gente pega uma jornada de 8 horas, a gente tem que levar para casa. Então, não é normal a direção, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a direção da Conlub achar que a gente tem que expor a nossa família ao risco de contaminação, inclusive, e que nós somos número. Nós não somos número. Estamos perdendo gente de carne, estamos perdendo companheiros que marcharam com a gente lado a lado. E, nesse sentido, é muito importante fazer esse debate, porque os trabalhadores da Conlub não pararam de trabalhar em meio à pandemia. Nós seguimos limpando e fazendo manutenção dessa cidade. Mas, em meio à pandemia, em meio a uma crise que a gente segue batalhando, segue garantindo a limpeza dessa cidade, o governo Bolsonaro, a Conlub, e no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, congela o salário dos trabalhadores da Conlub, porque o reajuste deveria ter acontecido em março. E até hoje a gente está sem reajuste. O plano de cargos e carreiras e salário da nossa categoria deveria ser implementado também em março, conforme prometido, e a Conlub e a Prefeitura não implementaram. E, nesse sentido, algum tempo atrás, o governo baixa uma medida, que é a 927, que suspende, o governo Bolsonaro suspende o pagamento do adicional de férias para a categoria. E, nesse momento, a Prefeitura, inclusive, suspendeu as férias de todos os trabalhadores no mês de junho. No momento que a gente está debatendo a abertura e uma flexibilização sem nenhum dado, uma flexibilização que o próprio Sindicato
dos médicos diz que é um genocídio a reabertura dessa cidade nesse momento. E o prefeito tem essa linha contra a população, contra os trabalhadores e contra a vida. Isso é importante colocar. E nesse aspecto, todo esse processo foi desenvolvido pela base da categoria. Foram por gerências, foram por locais de trabalho que foram se organizando e combatendo, porque queriam, óbvio, garantir a vida e a saúde da família. E hoje, nesse marco, a gente, por informação dos nossos companheiros da rede de construção que a gente sabe que já são mais de 15 mortos e a Conlub sequer divulga o número de mortos, o número de contaminados, a política da prefeitura. Nesse momento, até hoje, não existe testagem na categoria, então não dá para saber quem está doente ou não. Se pegar o aspecto da gerência, são gerências pequenas, sem condições, sem estrutura, bastante precárias, e a gente está indo para uma aglomeração e para uma carnificina. E é importante fazer esse debate porque retoma o debate das direções. A gente tem uma direção sindical que é vinculada à UGT, que infelizmente cumpre um papel de secretaria da Conlub. Em todos os sentidos. Uma direção que não fez absolutamente nada desde o início da pandemia, uma direção que não teve nenhuma movimentação para garantir a saúde e a vida dos trabalhadores. E por isso, a gente se coloca num momento ímpar, porque a gente precisa apostar na mobilização da classe trabalhadora. E a gente precisa tirar de exemplo a gerência de Piedade do Norte Shopping como o concreto, que é preciso organizar a classe trabalhadora para enfrentar. E, nesse sentido, é preciso organizar as CIPAs, cada local de trabalho, por condições de trabalho, por álcool em gel, por luva, e nenhum trabalhador é obrigado a trabalhar sem equipamento de proteção. Nós temos que dar essa batalha em cada local de trabalho e pela CIPA para ajudar e potencializar o processo de organização da categoria pela base. E nesse marco, a gente tem bastantes experiências importantes. A mais recente foram as merendeiras. Foi um importante triunfo de companheiras que batalharam, que a gente teve inserido e que mostra o caminho. Mostra o caminho de como a classe trabalhadora pode conseguir seus direitos, mostra o caminho de como nós, garis, podemos arrancar o plano de carreira, como a gente pode arrancar o aumento salarial. E essa é a única forma que a gente tem. A classe trabalhadora tem um instrumento, que é um instrumento fundamental, que é o instrumento de organização e luta direta. Então, a gente precisa apostar nesse instrumento para, inclusive, garantir condições de trabalho, para garantir álcool em gel, luva, equipamento de proteção, para garantir a redução das escalas, para garantir a contratação de trabalhadores para ajudar na coleta, que também está sobrecarregada. E, nesse momento, a categoria precisa iniciar o debate e a gente precisa apostar nisso. Então, por isso, a gente precisa discutir, precisa apontar um caminho. E, nesse momento, só tem um caminho para a categoria. É preciso começar a organizar, é preciso ter um ato na porta da prefeitura ou na porta da Conlub para enfrentar e garantir o reajuste que está paralisado, o plano de carreira, a insalubridade dos APAs e do Vigias também, que estão trabalhando nessa pandemia e não tem insalubridade, e enfrentar os ataques do governo do Crivella. Porque a gente está indo para uma situação bastante complicada, que a classe trabalhadora, o povo da periferia, está diretamente exposto, e somos nós que estamos morrendo nas ruas. Somos nós que estamos morrendo no local de trabalho e na favela. Os gerentes da Conlub, os diretores, eles não andam de ônibus. Eles não demoram 2 horas para pegar um transporte para chegar até o local de trabalho. Eles têm carro. Então, eles não sabem da realidade da nossa categoria e, nesse sentido, é preciso apontar um caminho. A gente precisa batalhar junto para garantir o funcionamento e retomo aqui do que é essencial para garantir álcool em gel, para garantir luva e para garantir a valorização dessa categoria que é tão fundamental.
Encerrei aqui, companheiros. Tá bem. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. A gente pode passar, então, assim, para a interação com o pessoal aqui da live, né? Vamos ver se tem perguntas. O pessoal pode ir colocando suas perguntas aqui diretamente para um dos companheiros ou para todos, enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui. O som tem tá muitas ruim. merendeiras participando da nossa live. Estão todas aqui agradecendo bastante o papel fundamental que foi o apoio do Babá e do Mandato, e as merendeiras, esses últimos tempos, assim, que elas entraram numa briga, né, ferrenha com a prefeitura para garantir uma coisa básica, que é o próprio salário, né, e conseguiram, assim, um grande exemplo mesmo que a gente precisa seguir, né. Então, parabéns, merendeiras. A Laís está colocando aqui que, com certeza, a gente não queria ter que sair para a rua durante uma pandemia, né? Mas está explícito que só pela nossa luta vamos conseguir conquistar e derrotar as reaberturas dos governos e garantir a quarentena, que até agora nunca aconteceu. Verdade. Danilo coloca que a gente precisa unificar e coordenar a luta, né? Garis, merendeiras, metroviários, professores, trabalhadores de aplicativos, que estão chamando uma paralisação para o dia 1º de julho, né? Bastante importante. Acho que sim. A Bruna está colocando, a bancada do pessoal na Câmara elaborou um programa, mostrava o que fazer, como fazer e de onde viriam os recursos, mas infelizmente não foram aplicados na Câmara do Rio de Janeiro, né? O projeto que previa a renda mínima para as famílias cariocas foi aprovado na Câmara, porém o prefeito vetou e entrará na Justiça para não cumprir. As merendeiras apontaram qual caminho temos que trilhar, né, na rua exigindo quarentena geral já. Tudo bem, exatamente. Tem um sentimento, assim, que conflui com as falas dos nossos companheiros aqui, né? E aí, pessoal, perguntas? Acho que não, por enquanto. Acho que assim, pode ser que surja alguma pergunta nesse processo. Eu vou passar, então, assim, para o Babá fazer uma consideração final, sabe? E aí a gente vai vendo se surgem mais perguntas para ter essa interação. Beleza? Babá, 5 minutinhos, né? Babá, com o microfone fechado, será? Desculpem. Está dizendo o seguinte, que o parlamento, né, em si é dominado pela burguesia e os trabalhadores que vão ali para dentro é para colocar o seu mandato a serviço das lutas. Não tem outra alternativa. Tanto no caso das merendeiras, tá certo? No caso da greve dos garis, quando aconteceu aqui, que, aliás, depois, fruto disso, nós até apresentamos um projeto na Câmara para obrigar a prefeitura a lavar a roupa dos garis, porque os garis levam a roupa para dentro de casa, correndo o risco da família e tudo mais. Esse projeto foi aprovado ainda no governo passado, entraram na justiça, foram derrotados na justiça e até hoje não é, na verdade, aplicado. Queremos colocar essa situação porque nós estamos enfrentando aqui, no caso do país, um governo que está, como disse o companheiro Diego, enlameado na corrupção, que é o caso
da burguesia como dirige. Aqui no Estado é o governador, que está com impeachment também, porque roubaram dinheiro dos hospitais para a cura do coronavírus. E a nível nacional, nós vamos ter que fazer muita luta, porque a necessidade leva a isso. Aqui, o prefeito, sei lá, cada um dá um nome, né? Aqui, o prefeito Marcelo Crivella criou um comitê inteligente, né? Assim, o nome é bonito, né? Colocar assim, científico, um gabinete científico contra a crise, né? É bonito, né? Mas, na verdade, 80% dos que fazem parte desse gabinete são funcionários do cargo de confiança do governo. E aí eles tiraram toda uma política, tal qual o Dória em São Paulo e outros governadores em outros estados, para poder, na verdade, acabar com as quarentenas que ainda estavam acontecendo, e, ao mesmo tempo, eles não direcionam um dinheiro para que os trabalhadores possam ficar em casa. Que essa é uma briga que nós travamos, inclusive, com um projeto que nós apresentamos na Câmara, a bancada do PSOL apresentou, né? Uma renda mínima, para as pessoas terem o direito de ficar em casa, se preservando, né? Mas vem muita luta pela frente, companheiros. O governo Bolsonaro, quando se coloca aí, é porque ele está, na verdade, com toda uma bancada e empresários ao seu lado que foram beneficiados, né, com leis aprovadas naquela Câmara, né, tanto na Câmara como no Senado. Né. E o que começa a mudar essa trajetória é justamente as lutas que começaram a acontecer. Infelizmente, como eles já colocaram a CUT e a CTB, que deveriam estar na linha de frente, preferem ficar jogando para levar até 2020, agora eleição municipal, depois eleição nacional, né? Quando, na verdade, o dia a dia é de enfrentamento, né? O dia a dia é de luta. Quando eu coloquei ainda agora há pouco a situação que nos revolta, é porque aqui o prefeito Marcelo Crivella pagou 45 milhões para o Santander, que é o banco que administra o dinheiro dos servidores, tá certo? E de dívidas, inclusive, chegam a 2 bilhões de reais, sabe de quê? Das obras da Copa e de Olimpíadas, que aí envolveu o governo do Lula, do Eduardo Paes, do PT, PMDB, tá certo? E que a prefeitura agora está negociando e renegociando uma dívida desse tamanho. No caso do Santander, de 45 milhões, eles disseram que não podiam dar calote no Santander, quando o Santander agora está dando calote nos servidores na situação dos empréstimos consignados aqui. Tá? Então, isso, no caso dos metroviários no Rio, como colocou o companheiro Diego, o enfrentamento com Dória, né? Ele é muito forte e necessário, né? Porque não há outra via que não seja o enfrentamento tanto dos garis aqui, metroviários, São Paulo, merendeiras. Esse é o nosso, pudéssemos dizer, esse é o nosso palco, né? Que é o palco do enfrentamento, para poder levar esse país, na verdade, para ser governado um dia pelos trabalhadores, né? Que esse é o objetivo, né? Que nós tomemos a direção do país para aplicar as riquezas do país a serviço da população que está passando fome, dos trabalhadores desempregados, que já chega a 28 milhões de desempregados no país, né? Esse é o resultado do tal capitalismo que está sendo aplicado em nosso país, que é o mesmo aplicado no mundo inteiro, e aqui, na verdade, é para destruir mais ainda a classe trabalhadora. Por isso, nós encerramos aqui essa fala para chamar a todos os companheiros e todas as categorias a continuarmos nas nossas mobilizações, nas nossas lutas, porque aí é que é a saída para a classe trabalhadora. Obrigado. Obrigada, Babá. A gente tem aqui
A gente tem aqui uma pergunta da Esther, que é assim: como que vocês avaliam a postura da oposição e das centrais diante da flexibilidade social aplicada por governadores e prefeitos? Como é que vocês avaliam? Pode ser direto. Sim, pode ser. Não, de fato, os partidos de oposição governam alguns estados, né, no país, né? Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte. E, de fato, a gente não vê uma política essencialmente diferente da que é aplicada em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados governados, digamos, pela direita mais tradicional, né, aqui no país. E eu trago aqui, por exemplo, um exemplo que eu dei até uma olhada antes da live e tal, que eu vim acompanhando um pouco com bastante interesse, que é o exemplo do Maranhão, né? O Maranhão, por exemplo, o Maranhão está com mais de 1.500 mortes hoje e quase 70 mil casos confirmados, né, de coronavírus. Fora subnotificações. O Maranhão é dirigido pelo PCdoB, né, Flávio Dino, que é uma das principais figuras desse partido em nível nacional, né? E no dia 1º de junho, e muita gente até não sabe desses dados, né, mas é muito brutal, uma portaria assinada pelo governador Flávio Dino estabeleceu a volta de construção civil e salões de beleza. Dia 1º de junho. E a curva do Maranhão só vinha aumentando. Dia 1º de junho, 20 dias atrás, o Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, teve essa política. Então, assim, na verdade, o necessário era a gente ter um governo de oposição que fizesse o contrário do que está fazendo o Dória e o Bolsonaro. Nós não temos hoje para dar exemplo. Nós não temos, não. Aqui nesse estado há uma quarentena geral de verdade. Aqui nesse estado há complemento da renda mínima. Aqui nesse estado só os serviços essenciais funcionam. Não há. E por isso que a curva de mortes é igual em todos. A curva de mortes de São Paulo é parecida com a do Maranhão, que é parecida com a do Ceará, que é parecida com a do Piauí. Os dados estão aí. Só pesquisar para todo mundo ver. Então, acho que é boa essa pergunta, porque nos coloca também o tema nós precisamos de uma alternativa a isso. Esses governadores de oposição não servem para liderar a luta contra o bolsonarismo. Deveriam estar fazendo o contrário do que está fazendo a extrema-direita e a direita do país, mas, infelizmente, aí não estão. É isso. Beleza, obrigada. Aqui no nosso chat tem a Fátima Sueli, ela coloca que as merendeiras e os garimpos do Rio de Janeiro são uma referência para os outros estados. Como é que você vê isso, Bruno? Coloca aí pra gente. Eu acho que no geral, a classe trabalhadora vem se enfrentando, vem lutando, apesar da burocracia frear a luta, apesar da burocracia trair as lutas que vem acontecendo, a classe trabalhadora vem criando alternativas e vem tentando enfrentar e superar isso. Eu acho que nos garis reflete bastante isso. Há uma necessidade em meio à garantia dos direitos, à garantia de condições de trabalho e à garantia de enfrentamento dos governos. Porque todos eles, como o Diego colocou antes, seja em nível federal, estadual, municipal, tem um projeto. E o projeto, nesse momento, é acabar com os direitos da classe trabalhadora, precarizar a condição de vida da população pobre, arrebentar com a situação
da vida objetiva. E um momento que existe uma pandemia, existe um ataque duro aos direitos dos trabalhadores, surge um exemplo que, nesse momento, é o exemplo que nós temos que nos agarrar, que nós temos que batalhar para construir em cada local, que são os merendeiros. Esse é o exemplo concreto que triunfou pelo instrumento fundamental, que é a luta e a organização da classe trabalhadora para enfrentar os governos e os patrões. Eu acho que isso reflete bem, eu acho que isso mostra o caminho e também, não só as merendeiras, mas esse processo vem se gestando, ainda que pontual, mas vem. Começou pela luta das torcidas, começou no ato contra o racismo, Vidas Negras Importam. Então, temos que apostar nesse movimento para que ele amplie e exploda, porque estamos no Brasil numa panela de pressão, que é preciso dar um passo para que a gente consiga, na rua, colocar a pauta da classe trabalhadora e derrotar as políticas de ajuste dos governos e dos patrões. Eu acho que é mais, né, nessa linha assim, que a gente precisa avançar. Então, tá certo. Obrigada. A gente está se encaminhando assim, para o final. Eu queria dar alguns avisos, né, antes de agradecer e tal. Esse vídeo ele vai estar completo no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/combate socialista. Aí vocês acessam lá, se inscrevam no nosso canal e vocês vão ficar inteirados assim, dos nossos vídeos, das nossas lives, já estão, todas as do passado já estão lá para vocês assistirem, né? Sigam as nossas redes sociais, a página no Facebook da CST, da Combate, a gente também tem o Instagram do Vamos à Luta, né? Enfim, são as nossas redes que vocês podem estar engajados aí e por dentro do que a gente tem debatido dentro da nossa corrente, né? Bom, acho que o que fica aqui dessa live hoje é que a quarentena não existiu, ela não existiu para a maior parte da classe trabalhadora, e uma prova disso é que os números de contágio da Covid-19 só aumentam e estão fazendo vítimas nossos camaradas da classe trabalhadora, né? É o metroviário, é o gari, é o familiar do gari, é a professora que está com Covid-19. E aí, para além disso, a gente tem os governos, né, que querem nos forçar a continuar saindo para trabalhar, para manter os seus lucros, e ainda fazem ajustes para tirar um pouco do direito que a gente tem. E nesse sentido, a gente tem aí um grande exemplo, que é o das merendeiras, que saíram em luta, em defesa aí do seu salário, do ticket de alimentação, ganharam, mas estão prontas para continuar lutando caso o prefeito não cumpra com a sua palavra. É esse o exemplo que a gente tem que ter em mente, sair para a rua, certo? No meio de uma pandemia, com todos os cuidados necessários. Se é do grupo de risco, fique em casa, mas vamos lá exigir a quarentena geral. Quero agradecer a participação de todo mundo aí que veio para o chat, que veio assistir com a gente, que interagiu. Agradecer a participação do Bruno, do Diego e do Babá, e colocar aí que as páginas do Face, enfim, da CST e da Combate estão à disposição para todo mundo que quiser interagir com a gente, vir conhecer a CST, se organizar com a gente, e é isso, lutar aí contra os governos, os patrões, em defesa da nossa vida e dos nossos direitos. Obrigada, gente. Tchau, boa noite.